programa Mostra Grátis está no ar aqui na programação da Unicruz TV. Toda semana a gente traz aqui no programa, para você que nos acompanha, um pouquinho do que a Universidade de Cruz Alta está produzindo, seja em pesquisas, projetos, ações ou eventos. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, sobre um evento que vai ser realizado no dia 7 de maio. É o primeiro desafio interdisciplinar aqui da Universidade de Cruz Alta, que vai reunir atividades recreativas, quiz e também a elaboração de uma campanha institucional aqui para a Universidade de Cruz Alta. Para isso, para trazer mais detalhes sobre isso, está aqui comigo a professora Angélica Schwanz, ela que é professora do curso de Arquitetura e também faz parte da comissão organizadora do desafio. Prof, tudo bom? Tudo bem, Grazi. Bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Mostra Grátis. Queria agradecer primeiramente ao aceitar o nosso convite, né, por estar aqui para falar sobre esse desafio que, pelo jeito, promete uma grande mudança aqui na universidade e também uma grande mobilização, né? Então, primeiramente, queria saber, né, qual é o objetivo de vocês ao criarem este evento aqui para a universidade? Bom, o principal objetivo do desafio seria integrar os diversos cursos da universidade. Por isso ele se chama Desafio Interdisciplinar. Então, a ideia é que acadêmicos dos diversos cursos participem dessa atividade e se integrem através de uma proposta, de uma campanha institucional, né, que vai englobar um assunto específico da Unicruz. Então, é uma campanha interna, né? É uma campanha que vai ser desenvolvida internamente aqui para a Unicruz. Mas o principal objetivo é essa integração entre os diversos cursos, né? Então, unir a comunidade acadêmica em um dia específico. Então, a princípio, não terá aula, né, nesse dia, e vai se desenvolver durante todo o sábado, desde as 9 da manhã até as 17h30 da tarde. Prof, com certeza, a gente vai falar sobre um assunto sério, né, que é uma campanha institucional com uma responsabilidade muito grande, né, mas também de uma forma mais light, né, mais de brincadeira também, com atividades recreativas, né. Isso também é um pouquinho para transformar um assunto sério em ser mais prazeroso, para os alunos terem esse prazer de elaborar, ter esse momento também de confraternização com os demais colegas e da universidade, professores também? Como é uma campanha publicitária e que envolve muita criatividade, a ideia é que hajam essas atividades lúdicas, né? Porque essa ludicidade ela vai ajudar os componentes da equipe a desenvolverem uma campanha bastante criativa. Isso é o que nós esperamos. Sim, né? sim. E, prof, e já dá para adiantar alguma coisa do que vai acontecer nesse desafio? Não podemos, assim, a princípio, todas as tarefas vão ser surpresa, né? Até para não privilegiar nenhuma das equipes. Todas as equipes receberão o mesmo material no início da atividade. Então, a ideia é não divulgar nada, né? Até o pessoal das equipes já estão se inscrevendo, já estão nos procurando para saber e a gente não pode falar nada a respeito desse dia. Até porque tem vários professores e colaboradores aqui da universidade que fazem parte dessa comissão, né? Até queria que a senhora pudesse falar um pouquinho desse envolvimento de vocês, que não é só uma ou duas pessoas que fazem parte, é uma comissão, né? Isso, é uma comissão. Essa ideia, né, do desafio, ela partiu da reitora, da Patrícia, e ela procurou a coordenação do curso de jornalismo, então, a Fabiana, né? E a partir daí foi formada uma equipe, também uma equipe multidisciplinar, então nós temos colaboradores, né, do CCHS e do CCSA. Isso. Temos o professor Fagner, do Direito, a professora Caroline Jacobo, que é do jornalismo e é a coordenadora geral do evento também, a Fabiana, o Diego e a Margarete, também do jornalismo, e a professora Vanessa da Pedagogia. Então, é uma equipe bastante interdisciplinar e que abrange grande parte do CCHS. Com certeza, já para ter aquele incentivo, se os professores conseguem trabalhar interdisciplinarmente,
nós também conseguimos, Exatamente, né? essa é a ideia, né? E, prof, já no regulamento já diz, né, que quem conseguir fazer essa interdisciplinaridade na própria equipe já sai com pontuação na frente, né? É isso mesmo. Então, como é uma tarefa interdisciplinar, aquela equipe que tiver no mínimo 2 cursos, né, acadêmicos dos 2 cursos, ela já sai com 10 pontos na frente, né? Sim. A pontuação geral são 100 pontos. A equipe que tiver componentes de um curso somente, ela já vai sair com menos 10 pontos, né? Prof, e para quem tiver interesse, né, os acadêmicos que têm interesse em participar desse desafio, como é que faz para fazer a inscrição? Porque a gente viu alguns que têm algumas dúvidas, que vêm nos perguntando. Então, esclarece para o pessoal de casa como é que faz a inscrição. Então, as inscrições elas serão feitas no centro de eventos, né, pelo líder da equipe. Então, a equipe ela terá 6 componentes, sendo que um desses componentes pode ser um técnico administrativo, um colaborador da Unicruz, e terá, além dessas 6 pessoas, que serão acadêmicos e um colaborador, um professor orientador. Dentro desses 6, essa equipe tem que eleger um líder e um vice-líder. Quem irá fazer a inscrição é o líder somente. E no ato da inscrição ele irá pagar R$30 pela inscrição. Lá no site ele também pode baixar o regulamento. Nesse regulamento, um dos anexos é a ficha de inscrição. A equipe irá preencher essa ficha de inscrição com o nome de todos os componentes e entregar no centro de eventos. Então, assim, a equipe fica inscrita. Certo, então tá bem explicadinho. A inscrição faz no portal de inscrições da própria Unicruz, né? Isso. O líder, somente o líder é que vai fazer essa inscrição pelo portal. A equipe ela é inscrita através dessa ficha de inscrição que deve ser entregue posteriormente no centro de eventos. No regulamento diz que tem a participação de um professor. Esse professor não faz parte desses 6 componentes, né? Não. O professor, ele é apenas um orientador dessa equipe, né? Então, são 6 componentes e mais o professor. E assim, são no máximo 6 componentes. Claro. Mas podem ser menos. A equipe pode ser composta entre 4 e 6 pessoas. Prof, e aquela coisa que todo mundo quer saber, depois de um desafio, tem premiação? Tem uma premiação bem interessante, né? Cada componente da equipe vai receber um tablet como premiação e também todos os participantes, né, todos os inscritos receberão um certificado de participação que contarão 12 horas de atividade. Além disso, existe também a possibilidade dessa campanha publicitária ser desenvolvida pelo núcleo de comunicação aqui da Unicruz. Então, tem uma tarefa bastante... O pessoal que tiver que elaborar essa campanha terá uma responsabilidade bastante grande, porque depois, quem sabe, né, o pessoal do NIC vai poder executar. E vai ser um orgulho enorme, né? Imagina. A ideia inicial sempre foi de que o NIC executasse essa campanha. É claro que a gente depende de alguns fatores técnicos, né, de como que a campanha será executada, mas durante todo o evento, os participantes das equipes vão receber informações de como, né, deve ser desenvolvida essa campanha para se adequar aos padrões da Unicruz. Né? Exato. Prof, então eu só queria que a senhora então fizesse um convite para os nossos acadêmicos aqui da Universidade de Cruz Alta para participar então desse primeiro desafio interdisciplinar aqui da Unicruz. Bom, pessoal, então, em nome da equipe organizadora, eu convido a todos os discentes da Unicruz a participarem, né, do nosso primeiro desafio interdisciplinar, que acontecerá anualmente e que será um piloto dessa vez, né? Espero que todos participem, já temos pelo menos 2 equipes inscritas e já existe a possibilidade de várias outras que estão se formando, né? Então, convido a todos a participarem. Tá certo, isso aí, né, prof? Tem que estimular os alunos a botar a cabeça para funcionar e serem bem criativos, né? Isso, a ideia é a produção do conhecimento, né? De forma bastante criativa, que é uma característica da Unicruz, né? Sim. É uma característica de grande parte dos nossos cursos, curso de jornalismo, curso de arquitetura, né? Todos os cursos, eles procuram desenvolver essa característica, né, da produção do conhecimento. E essa interdisciplinaridade que vai ter entre acadêmicos de vários cursos pode proporcionar aí umas ideias
mirabolantes até, né? Com certeza, com certeza. E também essa interdisciplinaridade é para fazer com que os cursos se integrem, né? Claro. Porque como nós temos cursos que atuam em áreas bastante diferentes, às vezes os nossos discentes nem se conhecem, né? Exato. A ideia é que comece a haver uma integração maior entre os cursos. E é aquela coisa, é a visão diferente de cada área, né? Às vezes o acadêmico, por exemplo, de arquitetura, vê de uma forma, o de jornalismo vê de outra, o de veterinária ainda tem outra visão e vê necessidades diferentes para, quem sabe, bolar essa campanha institucional que a gente ainda vai descobrir, mas acho que só no dia mesmo. Mas não tem problema. Prof, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Amostra Grátis, trazer informações sobre esse grande evento aqui da universidade, que com certeza será só o primeiro, né, prof? Com certeza. Agradecemos também, né, pela oportunidade de divulgação do evento. Tá certo, então, mais uma vez, obrigada pela participação. E se você aí de casa gostou e quer participar do desafio interdisciplinar aqui da Unicruz, fique ligadinho, porque as inscrições vão até o dia 25 de abril, então tem que correr lá para o portal de inscrições para fazer, monta a sua equipe aí, pede para o líder fazer a inscrição no portal de inscrições da Universidade de Cruz Alta até o dia 25 de abril. E o evento, o desafio, acontece no dia 7 de maio, aqui na Universidade, pela manhã até a tarde. Então vai ser um longo dia com bastante atividade e você não vai querer ficar fora dessa, né? Então a gente aguarda você e que, claro, vai ter a cobertura completa aqui da Unicruz TV. O programa Amostra Grátis de hoje vai terminando por aqui. Eu te encontro na terça que vem com mais uma amostrinha grátis do que a Universidade de Cruz Alta faz aqui no campus universitário. Tchau, tchau!